Olá, muito bom dia. Meu nome é Reinaldo Bonilha, sou representante da Hans Laser. A PR2 é uma empresa que nasceu para desenvolver o mercado da Hans Laser no Brasil, inicialmente na América Latina, hoje focada no mercado nacional. Bom, é uma honra estar aqui participando desse congresso. Queria agradecer a toda a equipe ADMEI, aos idealizadores do Congresso Projeto TecMEI. Já participamos no ano passado como patrocinadores master, esse ano novamente apostando no resultado e na eficiência do Congresso. Gostaria de ressaltar que numa época dessa é muito importante a gente ter um congresso online. Está difícil fazer feira, está difícil ter informação, então para a gente isso é essencial, né? Trazer um pouco da tecnologia, da informação para todo mundo é muito importante para nós. Então, fica aí os meus agradecimentos aos idealizadores e tudo mais. Eu vou dividir com vocês a tela para a gente poder fazer a apresentação. Deixa eu dar início aqui. Muito bem. Bom, a gente vai falar hoje das vantagens no processo de corte a laser de chapa, usando o ar comprimido como gás de processo. Então, vamos à apresentação. Eu vou só fazer uma busca aqui, todo mundo já sabe, mas relembrar que a gente antes só tinha o laser disponível da tecnologia de CO2. Laser da tecnologia de CO2 usavam uma mistura de gases com alto consumo de energia elétrica para que gerasse o laser, né? O laser de fibra, num comparativo simples, hoje não utiliza mais, parte de um diodo. Então, toda a parte construtiva do laser de CO2 usava construção mecânica, né? Utilizava espelhos para que pudesse trazer o laser até o equipamento. Essa é uma das grandes vantagens da flexibilidade da fibra ótica. Ela usa um cabo de fibra ótica, movimentação simplificada, menos custo com espelho, com sistema óptico, o que traz um excelente resultado, né? Além de que o laser de fibra, principalmente nos processos de solda, né, ele agride muito pouco material e aí traz uma condição diferente do laser antigo para a questão de temperaturas e alteração do material base, né? Bom, aqui eu trouxe uma tabela comparativa de energia, né, com alguns lasers de CO2, o IPG da fibra com o Rufin, o PRC e o nosso CS2200, que é fabricado pela Hans Laser, um relativo aqui de consumo de energia elétrica. Esse consumo pode chegar a 80% se comparado, então, com a tecnologia de CO2 numa mesma potência ou uma potência equivalente. As vantagens, né? O consumo de energia baixo, normalmente 80% em comparação com outros processos. Não existe nenhum tipo de contato mecânico, ou seja, reduz os danos causados pelo calor, aumenta a produtividade e diminui os custos de reparo. As máquinas de corte com fibra ótica têm custo de manutenção e consumíveis relativamente baixos e oferecem longo tempo de vida útil e garantia. Oferece cortes precisos e ótimos acabamentos. Veja bem, algumas vantagens, né? Quando você fala em quantidade de processo no mesmo gás, ela já é mais barata por si. Então, a fibra ótica apresenta excelente resultado. Eu gostaria de mostrar um vídeo onde a gente tem excelentes velocidades, né, grandes velocidades para corte de chapa fina. Isso o mercado já sabe, já é conhecido por todos, mas vale a pena ressaltar que no CO2 a gente não tinha essa velocidade de corte toda, não só a movimentação da máquina, né, mas na velocidade de corte propriamente dito. Em relação aos custos de manutenção, o laser de fibra também se destaca se comparado com a tecnologia do CO2, e a aplicação de cada fabricante, né, está se dando de forma diferente. Uns têm ela verticalizada, a produção, outros só coletam e compram no mercado e fazem a montagem
para isso, né? Aqui o destaque de que a fibra, então, não danifica muito a matéria-prima, né? Menos calor, pode trabalhar de forma diferente. Bom, diferentes gases no processo, no corte de fibra ótica. Aqui eu vou fazer um trabalho mais específico com vocês para tentar trazer para vocês uma comparação saudável de o que é uma máquina cortando com oxigênio, com nitrogênio e com ar comprimido. Então vamos lá. O oxigênio tem baixa velocidade de corte, um corte visualmente bonito. Já o nitrogênio, alta velocidade de corte, pode chegar aqui 2 a 3 vezes a velocidade de corte com o oxigênio, né? O ar comprimido, alta velocidade de corte também, ele chega a ser até 10% mais rápido que o nitrogênio em algumas espessuras. Pressão de trabalho em média no consumo de gás, o oxigênio trabalha com meio quilo a estourando aqui 1,5 quilogramas-força por centímetro quadrado. Se você imagina que eu tenho um bico de corte de 2 milímetros de diâmetro, eu tenho essa pressão aqui, a minha vazão é equivalente à pressão. Já no nitrogênio, a gente trabalha com uma pressão de 18 a 26 quilos. Se eu pegar aqui meio quilo ou 1 quilo para 26, pode chegar a 50 vezes o consumo de nitrogênio em relação ao oxigênio. Então, em que pese o preço de compra, de aquisição, já ouvi muitos clientes falarem isso. Não, o valor do oxigênio para eu comprar ou do nitrogênio é o mesmo. Legal, só que assim, o consumo do nitrogênio, por se tratar de alta pressão, a vazão é extremamente maior. Então, enquanto eu tenho 1 quilo ou 10 quilos, o metro cúbico de oxigênio, eu posso ter 200, 300 aqui, né? Ou 26 vezes a mais, no mínimo. Já no ar comprimido, a pressão de trabalho é em torno de 14 quilogramas-força por centímetro quadrado, ou seja, ela pode ser a metade do nitrogênio, né? E ainda assim você pode gerar o ar comprimido dentro da sua própria fábrica, apenas com custo de energia e manutenção dos filtros, o que o torna bem eficiente quando se diz custo-benefício, né? Baixo consumo de gás, o oxigênio tem baixo consumo, já o nitrogênio, como a gente falou e demonstrou, tem alto consumo de gás. O consumo somente de ar comprimido, você, quando está cortando com ar, você pode não ter gás nenhum no processo, e aí é onde começa a ficar interessante a brincadeira. Pouca produtividade no oxigênio, baixo custo produtivo. Por que eu falo pouca produtividade? Porque quando você corta com nitrogênio, ácido carbono, com ar comprimido, você aumenta a produtividade. Ela pode chegar a 5, 6 vezes o volume produzido com ar ou com nitrogênio, se comparado com o oxigênio. Então, no nitrogênio a gente tem alta produtividade, o custo elevado, alta produtividade no ar comprimido com baixo custo produtivo. A ocorrência de oxidação ou carepa na zona de corte, o oxigênio, quando você corta, ele oxida a peça. Então, se você vai fazer uma pintura, por exemplo, uma pintura pó, você pode ter dificuldade ou ocasionar o desplacamento dessa pintura quando sofre qualquer colisão ou batida na peça, né? Já o nitrogênio, ele não ocorre oxidação, não forma carepa na zona de corte. O ar comprimido tem uma leve ocorrência de oxidação, mas também não prejudica a zona de corte. Você pode pintar como nitrogênio e não vai ter o desplacamento. Então, aqui tem uma grande vantagem entre você poder cortar com ar comprimido para quem vai precisar fazer uma pintura ou antes tinha que passar por um processo de decapagem para depois fazer a pintura, né? Quando você corta com ar ou com nitrogênio, você não precisa dessa decapagem, o material não formou a carepa. Na zona de corte, você não tem nenhuma queima excessiva no material. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês. O corte de ar também pode ser considerado no caso de pintura, desplacamento, sem a necessidade de uma decapagem com ácido, né?
O acabamento superficial de excelente qualidade, o oxigênio, visualmente a peça cortada com oxigênio é lisinha, muito bonita. Não acontece isso no nitrogênio e no ar comprimido, mas isso não afeta o resultado, porque ela no visual ela fica meio raiada, mas isso não impede a precisão da peça, né? Então, quando você vai pintar o material, ele vai cobrir toda essa zona superficial e vai te dar uma qualidade igual, vai atingir a precisão e o resultado se comparado com o oxigênio de forma muito eficiente. Repassando então, quando a gente tem o oxigênio, a gente tem um resultado muito positivo na questão de acabamento e qualidade. No nitrogênio, também temos uma boa qualidade de acabamento superficial. No ar, uma qualidade suficiente. Não podemos dizer que são iguais, né? O oxigênio, a peça fica preta, no nitrogênio ela fica branca, no ar ela está intermediária, mas isso não impede o resultado final. Bom, eu trouxe aqui, então, um comparativo dos gases de processo no corte fibra ótica, né? A questão de produtividade, você tem aqui o azul é o ar comprimido, o nitrogênio em vermelho e em verde o oxigênio. Na questão de produtividade, em alguns materiais, algumas espessuras, a gente consegue até 100% no ar, 95% no nitrogênio e perto de 30 e poucos por cento aqui no oxigênio. Na questão do custo, o ar comprimido é extremamente baixo, chega a 15%, ou 8%, perdão, contra um oxigênio que tem um custo equivalente a 15% e um nitrogênio 100%. Então, você veja, maior produtividade, menor custo, está se ressaltando aqui o ar comprimido. E aí, aqui eu pus um comparativo de custo-benefício igual a eficiência. O ar comprimido é extremamente eficiente se comparado ao oxigênio e ao nitrogênio no corte. Tá? Isso devido à grande produtividade e o menor custo de produção. Eu aposto, e pela nossa experiência, a gente tem visto que os clientes têm reagido de forma muito satisfeita, né? E têm apresentado alto grau de produtividade, com baixo custo produtivo, ou seja, estão muito contentes com a eficiência e o resultado da questão de corte com ar comprimido. Bom, não dá para falar em fibra ótica sem trazer hoje para vocês a eficiência de grandes espessuras, né? Está todo mundo falando em grandes espessuras. Hoje nós temos diversos players no mercado cortando com 10, 12, 15 mil até 20 mil watts. A Hans Laser, nesse caso, já tem 20 mil em linha, em série, corta 60 milímetros de aço inox, 50 milímetros de aço carbono com facilidade. Então, eu faria aqui uma ressalva, né, aos plasmas, né, a tecnologia do plasma, que também teve a sua evolução, melhora de eficiência, mas hoje está, ao meu ver, sofrendo como é que se pode chamar? Sofrendo uma alteração de mercado exatamente pela eficiência do laser nas grandes espessuras, né? Se corta bem, com grandes espessuras, com custo baixo, com velocidade, e o que tem de mais interessante é a limpeza que o laser consegue cortar o material, né? O plasma é sempre um ambiente mais sujo, contamina todo o ambiente em volta. Então, fica aí uma ressalva com relação ao que antigamente era só imaginado e hoje já é uma realidade, né? Grandes espessuras, corte com extrema velocidade e com baixo custo. Então, cabe ressaltar aí que a tecnologia ainda não estacionou. Nós já estamos efetuando teste em potências maiores, ou seja, isso ainda tem possibilidade de avanço, né? Eu vejo um futuro muito revolucionário aí na questão da fibra ótica ainda,
principalmente no custo produtivo, nas grandes espessuras e na velocidade altíssima que tem se atingido com essas potências maiores. Bom, aqui eu trouxe um comparativo, né? Velocidades incríveis, então 1 milímetro de carbono, 45 metros por minuto, cortando com ar comprimido, com oxigênio. Essa realidade é um pouco diferente, né? Então, dá para a gente comparar, né? As grandes espessuras também, as velocidades de corte aqui são muito favoráveis. Se você considerar o resultado da tecnologia, a perfeição do corte e a forma limpa de executar esse corte, né? Eu trouxe para vocês também a primeira mão, que a gente está demonstrando a tabela de corte de 20.000 watts, né? Já está em linha, é uma máquina de série da Hans Laser. Então, outros fabricantes também têm, a gente faz a ressalva de que a tecnologia em altas potências traz um alto benefício, né? Não só do nosso equipamento, mas do mercado em si. Depois a gente vai explicar como que se consegue esse trabalho, né? O que tem de envolvido em tecnologia para a gente atingir essas velocidades e poder usar de forma eficiente as altas potências, né? Bom, eu trago aqui um exemplo, né, do que é o corte em espessuras maiores, né? Aqui à esquerda no vídeo a gente tem 15.000 watts cortando 8 milímetros de carbono com oxigênio, uma velocidade de 2,5 metros por minuto, né? E à direita a gente tem os mesmos 15.000 watts e 8 milímetros cortando com ar comprimido. A velocidade de corte é 13 metros por minuto. Aí vocês percebem a eficiência. O ar já terminou, enquanto o oxigênio ainda efetua o seu trabalho. A máquina aí é a mesma, né? Então você tem o mesmo equipamento. O que a gente faz aqui é só mudar o ar. Escolhemos como ar de corte, como o gás de corte, o ar comprimido ou o oxigênio, né? Todos os equipamentos vêm preparados com corte com ar, com oxigênio ou até com nitrogênio. Isso é a opção do operador. Na hora de executar, nós tivemos aí, então, um comparativo mostrando mais de 65% de eficiência, se você tirar como base a velocidade de corte ou o resultado do vídeo, né, demonstrado. Então, fica aí a resposta para que eu vou usar o ar comprimido como corte. Ele é mais eficiente do que o corte com oxigênio, né? Então, aumenta a produtividade. Um outro caso aí. Perdão, era o mesmo vídeo, né? Aqui a gente vai falar de corte com high speed em chapa fina. Essa é 1 milímetro de inox, cortando a 42 metros por minuto com ar comprimido. Veja que a velocidade de corte é real, o resultado de extrema qualidade, com alta eficiência, numa máquina que nem precisaria ter muita potência, né? Você consegue cortar 1 milímetro de inox a 40 metros por minuto a partir de 3 quilowatts. Então, conforme vai subindo a espessura, você vai trabalhando mais potência, aumentando mais a velocidade. Pode-se chegar a velocidades extremamente rápidas, aí, com 5, 6 mil watts em chapa fina. Eu gostaria de fazer um comentário agora com relação aos furos, né? Como é que se compara aos furos? A gente tem aqui à direita o furo normal, né? O cabeçote com uma tecnologia básica, um equipamento padrão. Aí você tem a high speed, que é o furo de alta velocidade, e tem a ultra high speed aqui à esquerda, com uma tecnologia embarcada fantástica que permite hoje 545 furos em 60 segundos. Ela não está só fazendo o piercing, ela está furando e fazendo o role, né? Ou seja, um círculo, cortando de forma muito eficaz.
trazendo aí um pouco dessa ultra high speed tecnologia de corte para furação. Esse vídeo tem 1 minuto, exatamente para poder demonstrar a quantidade de furos que executa no minuto, né? Vamos esperar mais um pouquinho que vocês já vão ver a diferença. Aí você pode ver o resultado de uma máquina que tem uma tecnologia embarcada de ultra high speed, ou da high speed ou do normal, né? Aqui eu abro um parênteses para dizer assim, o mercado tem muito equipamento hoje disponível, né? Você precisa entender o que é que o equipamento vai fazer de resultado no que é a minha necessidade. Então, determinar essa alta velocidade vai depender do que o cliente tenha de demanda, né? E aí poder trabalhar, chegar numa tecnologia de alta eficiência dessa. Aqui eu pus ele de novo para vocês poderem ver isoladamente, né? Eu estou cortando 5 milímetros, 60 furos, 545 furos por minuto. Vou deixar ele aí com o gás para vocês perceberem. Ela está usando aí no gás de processo ar comprimido. Está um pouco até oxidadinho ali em volta do nitrogênio, dá para se perceber, né? Então, essa tecnologia, você pode trabalhar espessuras mais grossas ou mais finas de forma rápida, né? A gente fura hoje até 1 polegada em menos de 1 segundo, independente da espessura, nós vamos ter um piercing extremamente rápido, né? Isso é eficiência na tecnologia, know-how. A eficiência não se conquista de um dia para o outro, né? Testando, elaborando, e aí tem uma tecnologia embarcada aí fantástica para poder atingir esse resultado, né? Como vocês podem ver, alta eficiência aí no resultado. Para que a gente consiga atingir essa velocidade, né? Temos que ter geradores de alta confiança, né? De alta confiabilidade. E aí, no nosso caso, a gente utiliza um gerador nosso próprio, também a utilização do IPG, que é hoje o mais vendido em todo o mundo. Então, você, para conseguir um resultado eficiente, precisa ter um gerador também de alto padrão de eficiência, né? E isso é essencial. Bom, é também necessário que, para você atingir grandes velocidades, alto poder de piercing e fazer um piercing com alta velocidade de furo e de precisão, você também precisa ter uma tecnologia embarcada como sensor de altura, como movimentação do equipamento, comunicação entre o CNC e os motores. E aí, hoje, a tecnologia digital permite uma velocidade extremamente eficiente, né? Nós temos, de forma verticalizada, desde o CNC até os sensores, que vão se comunicar com os motores de fabricantes como Rexvolt, Siemens, de alta velocidade, que nos permitem precisão e desempenho com excelência. Isso tudo aliado a software, né? Você também precisa ter um sistema de programação que permita essa eficiência para você trazer e atingir os resultados. Vamos lá? Bom, para que se consiga, então, nós temos que ter o laser, temos que ter um sistema de movimentação, e para que se corte bem com ar comprimido, também tem que se ter uma tecnologia de cabeçote desenvolvida com alta eficiência. E aí nós temos, de forma muito eficaz, esse laboratório de alta tecnologia para cabeçote, que nos permitiu diversos modelos de cabeçote, né? Aumentando a proteção, então aumentando o sistema de lente, a pureza dentro do ar comprimido que chega para o cabeçote. Lá dentro do cabeçote, nós temos um sistema de proteção duplo para evitar contaminação, uma estrutura otimizada que controla o fluxo de ar. Isso é extremamente eficiente na hora que você diz do resfriamento do cabeçote, né? Quando uma lente sofre mudança de
temperatura, automaticamente ela perde o foco. E se ela perde o foco, perde o resultado. Então, manter a temperatura estável num cabeçote de corte é extremamente essencial. A função de monitorar de forma inteligente, né? O nosso sistema tem monitoramento do fluxo de gás ou de ar, do próprio laser, né? Temos monitoramento da temperatura em cada uma das lentes, seja na expander ou na lente focal ou no protetor de lente, o que nos permite também um resultado de muita eficiência com relação ao ar comprimido, né? E um sistema de design diferenciado no resfriamento do corpo do cabeçote, né? A movimentação, vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, que a movimentação do foco automático ela está externa ao cabeçote, né? Isso protege ainda mais a questão da não contaminação dentro do equipamento propriamente dito, né? Isso também faz parte da eficiência do resultado. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de cabeçote que nós utilizamos, né? Cada fábrica tem a sua marca ou produz a sua tecnologia. Aqui no caso da Hans Laser, ela produz diferentes cabeçotes para diferentes temperaturas ou potências, né? Então a gente tem um cabeçote aqui para potências mais leves, depois passamos para um de 4 a 6 kW, 8 kW já ganhou um cabeçote que vai até 8 e 10, chega a 12, né? Nós temos um cabeçote novo agora de 12, que não está aqui na apresentação. Depois um cabeçote para 15 mil, outro para 20 mil watts, né? Você percebe que eles têm cavidades específicas de resfriamento. Por que isso? Conforme você eleva a potência do equipamento, a temperatura embarcada fica muito alta e aí é difícil controlar a temperatura. Então, hoje, a maior dificuldade do mercado com relação a maiores potências é como é que eu controlo essa temperatura para que eu mantenha a estabilidade do sistema. Como eu disse, se você tiver uma temperatura oscilando, o seu resultado do laser, o ponto focal ou até a qualidade do feixe, ela vai oscilar também. E aí você perde eficiência, perde capacidade de corte. Como cortar bem com ar comprimido, você tem que ter um cabeçote específico para isso, né? Como eu mostrei aqui, que você otimize o fluxo do gás ou do ar que vai sair, né? Então, as empresas cortam com ar comprimido, todo mundo fala que corta e corta mesmo. Olha, eu não sei os concorrentes como são. Eu sei que na nossa tecnologia, a gente tem uma tecnologia dedicada ao corte com ar comprimido, né? Isso favorece o resultado. Bom, como eu mostrei aqui, então, para você ter um comparativo, né, de como é uma tecnologia e outra, a gente trouxe aqui um cabeçote comum, né, de mercado, um dos mais vendidos hoje no mercado, que é o Prestec, e o nosso, as diferenças, né? Não vou me alongar muito aqui, mas vai ficar para vocês o material aí depois, se vocês tiverem curiosidade de entender mais com relação a isso, né? Aqui nós estamos mostrando que o nosso equipamento ele é diferenciado para que você consiga ter um bom resultado com corte com ar comprimido. Muito bem. O know-how de tecnologia para corte de ar comprimido. Nem todo fabricante oferece esse know-how, né? A máquina corta com ar? Sim, corta com ar, mas você vai ter que comprar aí o compressor aí na sua cidade, buscar um serviço de manutenção apropriado aí na sua cidade e dimensionar o ar de acordo com o seu fornecedor. Ele vai te identificar como que você vai dimensionar o sistema de ar ou o sistema de secador de ar, filtros e tudo mais. Bom, no nosso caso, nós há mais de 10 anos estamos desenvolvendo essa técnica para poder oferecer um equipamento completo com compressor, com pulmão de ar, com secador de ar, com sistema de filtragem eficiente. Então, no nosso caso, a gente entrega isso turnkey para o cliente, mas cada um trabalha de uma forma, o mercado tem diversos
modelos, né? Aqui eu trago alguns layouts de como o equipamento fica em relação aos acessórios, né? Você entregar uma máquina turnkey, você precisa ter todo o sistema de tratamento de ar, de exaustão, com filtro, secador, chiller, laser. Então, a gente traz aqui alguns layouts, né, de como no nosso equipamento isso se comporta e como é oferecido para que o mercado possa, se quiser, pôr em cima ou não, né? E aí poder controlar isso, os acessórios e periféricos da forma que melhor convém. Aqui alguns exemplos, a gente tem várias máquinas no Brasil cortando com ar comprimido, então eu trouxe aqui alguns exemplos de como são os equipamentos e como eles podem ficar ao lado da máquina, né? O sistema de filtros é extremamente importante, no nosso caso a gente fornece isso tudo turnkey, o cliente tem uma solução só, se der qualquer problema, nós que vamos buscar resolver esse problema. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento e dizer que me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento técnico, da nossa experiência com corte com ar comprimido. Tem sido muito favorável, visto com muito bons olhos aí o resultado do nosso trabalho. Então, se alguém se sentir com dúvida ou quiser falar alguma coisa, a gente vai estar aí no debate também para que possa receber e tirar as dúvidas de vocês, ou eu me coloco à disposição no privado, fiquem à vontade, a gente vai estar lá no stand da PR2 atendendo vocês, os usuários, né, e tirando as dúvidas que possam surgir a respeito, né? Mais uma vez, é uma honra ter participado aqui com vocês, pela oportunidade. Agradeço muito a toda a equipe da BMEI, da TecMEI, por esse projeto, e já foi um sucesso ano passado, está sendo um sucesso esse ano, e vão ser em outros anos. Conte conosco, a gratidão é toda nossa, foi um prazer.